Nosso texto, irmãos, para esta noite, se encontra no livro de Lucas, no capítulo de número 10, versículo 33 a 35. Lucas, capítulo 10, versos 33 a 35. Dez trinta. Amém? Eu vou ler aqui na minha versão, pela Bíblia Pentecostal. Diz assim: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o roubaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que vendo-o passou distante. De igual modo, também, um levita chegou àquele lugar e, vendo, passou distante. Um samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, colocou-lhes azeite e vinho. Então, colocando sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele e tudo que ele mais gastar com ele eu te pagarei quando voltar. Amém? Esse texto que nós acabamos de ler, ele está num contexto onde Jesus Cristo foi abordado, inquirido por um escriba acerca de quem é e quem é o próximo. Jesus Cristo, então, aproveitou para mostrar o que é aquele que é considerado o próximo. E Jesus Cristo, então, conta essa parábola. Nós não vamos nos deter em cima do próximo, em cima daquele que é o próximo. Nós vamos ver outros ensinos que essa palavra ela nos traz. Inicialmente, eu queria contar aqui um fato que eu vi esta semana na internet, de uma criança de mais ou menos uns 7 anos de idade, que vinha na sua bicicletinha. Vamos imaginar que vinha essa via. Ela vinha passeando aqui na sua bicicletinha e parou naquele lugar ali para limpar a estrada, que estava cheia de muitas coisas, muitos lixos. E então vem um motoqueiro, para naquela ali onde aquela criança está, pega a bicicletinha daquela criança e joga para cima da ribanceira, de forma tal que a criança não tinha como ela vir e subir para tirar a sua bicicletinha. Ela tentou subir o barranco e não conseguia. Ficou ali chorando, quando de repente passa um carro. Aquele carro viu aquela criança chorando, aquelas pessoas que estavam no carro viram aquela criança chorando e saiu, não atendeu. Vem uma outra pessoa mais humilde, que vinha também numa bicicleta, parou, que viu aquilo,
Aí viu aquela criança tentando subir o barranco para tirar a bicicletinha dela, e aquele homem então parou e ele mesmo tentou subir e não conseguiu. E veio então a imaginação dele. Ele disse: eu vou me pôr entre essa parte daqui até lá, e você sobe por cima de mim, você vem de ponte. Você sobe aqui, pega a sua bicicleta e me entrega. E assim aquela criança subiu, passou por cima daquele homem que se viu de ponte, e ele pegou a bicicletinha dele, e ele então tirou a criança, e a criança prosseguiu, então, juntando, limpando aquele local onde estava, e depois saiu. Esse fato me chamou muita atenção, amados irmãos, porque nos mostra como o ser humano ele é incapaz e outros capazes de ajudar aquele que tem necessidade. Aquela criança era uma criança vulnerável, que necessitava realmente da ajuda para recuperar aquele objeto que um marginal como aquele fez, jogando o brinquedo daquela criança, para ela não usufruir daquela alegria de estar ali fazendo o que ela estava fazendo. Isso, meus amados irmãos, chegou no momento em que eu pedi a orientação ao Espírito Santo de Deus sobre a mensagem que eu traria nesta noite à igreja. E o Senhor me mostrou que essa palavra que nesta noite nós estamos aqui lendo, ela tem muito a ver com essa história ilustrada nesta noite aqui para os irmãos. E o título da minha mensagem nesta noite é Ensinos da Parábola do Bom Samaritano. Essa parábola ela foi contada por Jesus e nos traz tremendos ensinamentos para a nossa vida. Que na jornada da vida podemos passar por estágios semelhantes ao daquele homem feliz e ferido à beira do caminho. Vocês observaram que aquele homem era um homem infeliz que estava à beira do caminho por causa do assalto que ele sofreu, dos espancamentos que levou, dos ferimentos que estavam em seu corpo. Que também há estágio na nossa jornada em que todos nós somos abandonados por aqueles que podem nos ajudar. Há estágio da vida de cada um de nós em que nós esperamos a ajuda de quem pode nos ajudar e não encontramos. Até mesmo aqueles que são os nossos amigos, que a gente confiava, ou até amigos que nós ajudávamos e já ajudamos, quando você muitas das vezes necessita de uma ajuda, simplesmente ele não dá ouvidos, faz de conta que não ouviu e nos deixa completamente sós. Tem vários ensinos desta parábola, mas eu quero me deter a três, que nós podemos aprender nesta noite muita coisa a respeito disso. O primeiro, sair da tutela de Deus é arriscado. Olhe para o seu irmão e diga assim: meu irmão, sair da tutela de Deus é arriscado. Tutela é proteção, é orientação, é cuidado, é zelo. Sair da tutela de Deus é arriscado. E foi exatamente o que aquele viajante fez. Aquele homem, ele estava na cidade de Jerusalém. Coloque novamente aqui o texto aqui. Coloque em Lucas 10, 30.
Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém, meus amados irmãos, era uma cidade, a cidade do rei, do grande rei. Expressava a garantia da presença e da proteção de Deus a todos aqueles que se encontravam naquela cidade, que moravam naquela cidade. Já a cidade de Jericó era a cidade da destruição. Isso, inclusive, registrado no livro de Josué, no capítulo de número 6, versos 17 e 21. Inclusive, até o Senhor disse que aquele que primeiro levantasse, reconstruísse Jericó, teria a perca, inclusive, da sua família. Era a cidade da destruição. Deixar a cidade do grande rei para a cidade do pecado e da destruição é abdicar da tutela de Deus. Isso nós podemos ver, que quando nós abdicamos, ou quando alguém abdica da tutela de Deus, ela sofre as consequências. Quando Abraão estava junto com o seu sobrinho, e ali foi tomada uma decisão, Abraão disse: se tu fores para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu fores para a esquerda, eu vou para a direita. Mas nós não podemos conviver mais um com o outro por causa dos nossos pastores, que não se entendem. Qual foi a decisão de Ló? A decisão de Ló foi ir para a cidade de Sodoma e de Gomorra, a cidade do pecado, sem receber sequer a tutela de Deus, a orientação de Deus. E as consequências que Ló sofreu foram terríveis, ao ponto de que o Senhor, por amor a Abraão, enviar ali o anjo para tirar a família de Ló daquela cidade, porque a cidade era tão pecaminosa, era tão cheia de promiscuidade, que Deus não suportava mais, teve que realmente destruir. Mas Ló estava ali naquela cidade, viveu naquela cidade com a sua família, certamente se alegrava com aquelas coisas que aconteciam ali, que eram completamente contra aquilo que Deus que é o Deus santo, santo e santo. Mas ele se acostumou com tudo aquilo. E até, meus amados irmãos, no momento da fuga, a mulher de Ló olhou para trás como quem disse: eu tenho saudade daquele lugar. E as consequências vieram. Todos nós sabemos que está escrito na palavra de Deus. Ela foi transformada numa estátua de sal. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Será que nesta noite eu estarei, pregando para alguém que deixou a tutela de Deus? Abandonou a Jerusalém, a cidade do grande rei, e desceu ou está descendo em direção a Jericó, a cidade pecaminosa, a cidade do pecado. Se isso, amados irmãos, o amado irmão, está acontecendo na sua vida, este é o momento de retornar antes de ser surpreendido por salteadores. A estrada de Jerusalém a Jericó, meus amados irmãos, tinha aproximadamente 27 quilômetros. Era uma distância mais ou menos daqui a Messejana. Eram 27 quilômetros. Mas 27 quilômetros de insegurança. Flávio Joséfo, grande historiador hebreu, ele disse que aquela cidade era aquela estrada era infestada de assaltantes beduínos, que não tinha misericórdia. Esperava aquelas pessoas, aqueles que passavam ali para assaltar, e não somente roubavam, muitas vezes até matavam.
muito parecido hoje com as coisas do Brasil, né? Que é o assaltante chega para roubar o celular de uma pessoa, leva o celular ou leva outras coisas e ainda dá um tiro. Como ano passado aconteceu ali no Conjunto do Ceará, com aquele pastor, que entregou tudo e ia em direção do carro dele para ir embora, o assaltante simplesmente deu um tiro nas costas dele e matou o pastor. Era dessa forma também que acontecia naquela estrada. Era uma estrada perigosa. A palavra do Senhor nos diz, amados irmãos, há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são o caminho da morte. Esse homem, ele deixou Jerusalém e descia em direção a Jericó, sem ter sequer consultado ao Senhor, sem ter pedido a tutela do Senhor. Porque o Senhor, quando Ele nos guarda, nós podemos passar por os maiores tormentos, como diz o Salmo de número 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. A proteção. Quando nós estamos sob a tutela de Deus, quando estamos na orientação de Deus, quando consultamos a Deus, perguntamos a Deus, eu vou, o Senhor diz, vai. Se Ele disser, não, não vá. Se Ele calar, é uma resposta também, não vá, porque há dúvida. Mas aquele homem foi, sem sequer dar atenção àquilo que todo judeu foi ensinado, consultar a Deus na tomada de suas decisões. O rei Davi, em Samuel 22:31, disse, o caminho do Senhor é perfeito, a palavra do Senhor é poder, Ele é o escudo de todos os que nele confiam. Você tem confiado, você tem colocado a sua vida debaixo da confiança exclusiva de Deus. Deus, Ele é o escudo da sua vida. Ele é essa torre forte, esse castelo forte, esta segurança, essa fortaleza em todos os momentos da sua vida. O Senhor, meus amados irmãos, Ele sempre quis que nós andemos pelos caminhos do Senhor, que são caminhos perfeitos. Já o Salmo de número 119, verso 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você vai para um caminho escuro. Você sabe que esse caminho é difícil. Você sabe que esse caminho é tortuoso. Você sabe que esse caminho está cheio de muitos ardis dos satanás. Mas se você tem nos seus pés a lâmpada, que é a palavra de Deus, a luz que é a palavra de Deus, certamente Deus está com você e nada vai tocar na tua vida. Houve um tempo, meus amados irmãos, logo quando eu fiz a minha casa lá na Capolga, e ali eu conheci um pastor da Assembleia de Deus, uma Assembleia de Deus bem humilde, que ainda estava iniciando lá na Capolga. E uma noite eu fui a um culto, onde ele iria pregar. Ele foi o pioneiro das Assembleias de Deus ali da Capolga. E ele disse que uma noite, a esposa dele estava em trabalho de parto, e ele não tinha ali naquela comunidade de pescadores nenhuma pessoa que pudesse ajudar a esposa dele.
E então ele orou ao Senhor, buscou do Senhor e disse: Senhor, eu preciso ir a Pindoretama. Pegou da bicicleta dele e saiu, certo, em direção a Pindoretama, num lugar numa estrada em que muitos diziam: quem entra nessa estrada entra pelo vale da sombra da morte e geralmente não volta. Mas ele, mesmo assim, ele orou ao Senhor e pegou da bicicleta dele e foi em direção à cidade de Pindoretama, para ir buscar lá a ajuda de uma parteira. Quando ele chega num determinado ponto, ele vê 3 pessoas que se aproximam dele. Aí ele passa, aquelas pessoas olham, se afastam, deixam ele passar e diz: boa noite. Ele disse: boa noite, Deus esteja com vocês. E eles ficaram parados ali, e ele prosseguiu. Chegou em Pindoretama, encontrou a parteira e, junto com a parteira, retornaram. A parteira na bicicleta dela e ele na bicicleta. E vieram em direção a Acapulco. Então foi feito todo o trabalho de parto. Passado alguns dias, ele estava ali na igreja para apresentar aquela criança, aquele bebê. E atrás, sentado nas últimas cadeiras, tinha 3 pessoas. Quando ele ali agradeceu e contou tudo aquilo que aconteceu quando ele foi buscar a parteira, e ele disse: eu fui abordá-lo ali por 3 homens. Eu não sei quem eram esses homens. E aqueles homens abriram o caminho para mim e eu passei. E não me aconteceu nada de anormal na minha ida e na minha volta. Eu aproveitei para abençoar aqueles homens. Os abençoei. Não sei o que fim aconteceu com aqueles homens. De repente, aqueles 3 homens se levantam e dizem assim: nós éramos os 3 que estávamos naquela noite ali e íamos matar o Senhor. Mas aqui, nesta noite, nós viemos aqui sabendo que o Senhor ia apresentar o seu bebê, para dizer que a partir de hoje nós somos do Senhor Jesus Cristo. O caminho do Senhor é perfeito. A palavra do Senhor é poder, é refinada. Ele é escudo de todos os que nele confiam. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para o meu caminho. Pai do Senhor, diga assim: a palavra do Senhor é luz para o nosso caminho. Amado irmão, amigo, você que saiu da cidade de Jerusalém, a cidade do grande rei, e desceu pelo caminho em busca da cidade de Jericó, a cidade do pecado. E aqui eu faço analogia. Você que saiu daquela segurança, deixou tudo aquilo para trás, e está em demanda a cidade do pecado. O pecado está vencendo a tua vida. Eu quero lhe dizer nesta noite aqui, com toda certeza e com toda fé e segurança, Jesus nesta noite está aqui e te convida: retorna enquanto é tempo. Retorna enquanto é tempo. Para que tu não caias nas mãos dos teus algozes, daqueles que querem ver a tua destruição,
a destruição da tua vida, a destruição da tua família, a destruição dos teus sonhos. Volta imediatamente para a cidade do grande rei, porque é nesta cidade do grande rei em que nós encontramos o descanso, encontramos a fortaleza, encontramos a segurança, encontramos as provisões. Tudo que é necessário para a nossa vida, nesta cidade, a cidade do grande rei, está à nossa disposição. Em segundo lugar, meus amados irmãos, a parábola do bom samaritano nos traz outro ensino. Nos momentos de que mais necessitamos, os que podem nos ajudar fogem. Já passaram por isso? Nos momentos que mais nós necessitamos, aqueles que podem nos ajudar, e muitas vezes são parentes, muitas vezes são amigos, entre aspas, que tu conduziste-os muitas vezes a uma vitória, ao sucesso. Mas quando você está necessitado, eles fogem. Coloca Lucas agora 10:31. Vamos ver o que diz o texto. Preste atenção aqui. Coincidentemente, o homem estava lá, certo? Tinha sido assaltado, ok? Tinha sido assaltado e estava lá enfermo, doente, sem condições. Coincidentemente, ou seja, no mesmo instante, um sacerdote descia por aquela estrada e, tendo visto o homem, passou pelo lado. E não ficou somente isso aí. Coloca o outro versículo seguinte. De igual modo, um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Olha, gente, a missão do sacerdote era curar as feridas do corpo. Nós encontramos isso no livro de Levítico. A missão do sacerdote era curar as feridas do povo, ministrar a palavra de esperança, de reconduzir o povo ao caminho do Senhor. Entretanto, aquele sacerdote ignorou a sua missão. Da mesma forma, e de igual modo também, o levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. A vítima, mesmo sendo um judeu, e portanto, patrício do sacerdote e do levita, sofreu o abandono deles, que eram os representantes da religião judaica. Observe que aquele homem que saía de Jerusalém era um judeu. Ele ia no caminho. Passou então por aquele momento de infortúnio na vida dele. Estava ali, doente, enfermo, ferido, necessitado da ajuda. E passa o sacerdote olha e prossegue o seu caminho. Passa o levita, olha, muda de caminho e vai lá e deixa lá um infortúnio, um infeliz, sofrendo as consequências daquele assalto que havia sofrido. Quantas vezes, meus amados irmãos, isso acontece na vida da gente? Você pode ser um dos que está passando nesse momento por uma situação como essa. Se está passando por uma situação como essa, a consequência, preste atenção no que eu vou dizer. A consequência é porque você tem abandonado a tutela de Deus. Tem abandonado a orientação de Deus, a proteção de Deus. E as coisas começam então a sobrecarregar a sua vida, porque lhe falta aquele bálsamo,
lhe falta aquele refrigério, lhe falta aquela unção do Senhor que quebra todo jugo, lhe falta a presença de Deus. Você certamente é uma pessoa que já não ora, que já não lê a palavra, que já não estuda a palavra, que não tem os momentos a sós com o Senhor, não usufrui daquilo que o Senhor colocou já à tua disposição, que é a intimidade. O Senhor quer ser íntimo. E os segredos do Senhor são para aqueles que lhe são íntimos. Deus jamais vai revelar os seus segredos àquele que não é da intimidade dele. É a palavra que está dizendo. O segredo do Senhor é para aqueles que lhe são íntimos. Seja íntimo, meu irmão. Obedeça a palavra do Senhor. Quantas e quantas pessoas estão sendo fracassadas, crentes sendo fracassados, porque simplesmente têm negligenciado aquilo que a palavra do Senhor nos garante. O Senhor é meu pastor, de tudo eu sinto falta. É assim que a palavra diz? O Senhor é o meu pastor. É o meu pastor. Bota assim, diga assim, bota assim vocês. O meu pastor. De nada, mosco, tens falta. Porque o pastor está contigo. Ele cuida de ti. Precisa de refrigério? Tem um refrigério. Precisa de águas tranquilas? Tem águas tranquilas. Precisa da proteção? Pode para a proteção. Precisa do escudo? Ele é teu escudo. Precisa da fortaleza? Ele é a tua fortaleza. Ele é o teu socorro bem presente em todas as horas. Na epístola de João, de 1 João 3, 17 a 18, está escrito assim: quem, pois, estiver bem no mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. E aqui eu quero dizer uma coisa, abrir um parênteses. Coloque aqui o versículo, meu irmão. Coloque o versículo. É 1 João 3, 17. 1 de João 3, 17. Se alguém tiver recursos materiais, viu seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Aqui eu quero abrir nesse instante aqui uma palavra e trazer essa palavra a você. Não é, meu amado irmão, todas as vezes que você está nesta obrigação de fazer isso para aquele seu irmão. Houve um tempo, pastor Miguel, quando, logo no início, há 30 e tantos anos, da Igreja do Evangelho Pleno, eu gostava muito de ir para essas orações. E foi uma vez uma oração lá no Parque Soledade, de um irmão que nos convidou, e lá aquele irmão via que eu tinha uma certa condição. Aí então ele foi e me pediu, disse: pastor Bosco, eu preciso, certo, de um som para pregar o Evangelho. E como é esse som, meu irmão? É um som que tem... Aí foi... veio me dar. Na época ainda existia o ROS, existia a mesma. Aí eu digo, como é que é esse som? Era uma radiola que ele queria. Era radiola, preste atenção, radiola, né? Bem? Para pregar o Evangelho com radiola, ele levasse a radiola, era um móvel desse tamanho assim. E eu comprei aquela radiola para aquele irmão. Aí sabe o que aconteceu? Ele se acostumou, pastor Miguel. Passou mais uns 60 dias, ele me procura e disse:
O Senhor mandou te dizer, homem, que agora tu vai me dar um outro objeto, um fogão. E eu fui ver que aquele irmão estava querendo me manipular. Não é dessa coisa. A palavra do Senhor, coloca de novo lá, irmão. Se alguém tiver recursos materiais e vir seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer dele o amor? Aquele homem que estava ali, do assalto, ele estava necessitado. Recebeu ajuda. O homem, o samaritano, leva-o, cuida dele, das feridas, leva e faz o tratamento. Mas você não vai ver esse mesmo homem voltando ao samaritano para vir novamente e querer explorá-lo. Deus não gosta de gente preguiçosa, de gente irresponsável. Deus se anima em lhe abençoar quando ele lhe vê que você está sendo uma pessoa que está trabalhando, uma pessoa que está se esforçando, uma pessoa que está economizando, uma pessoa que não vai em busca o vivo pela fé. Isso não é viver pela fé. Deixa eu dizer uma coisa também para o amado irmão. Preste atenção no que eu vou dizer. Em Provérbios, capítulo de número 18, 24. Coloque aí. Olha, quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Esquisito isso, né? Hein? Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Mas existe amigo mais chegado que o irmão. Sabe quem é? Esse é amigo mais chegado que o irmão? Quem é? Jesus. Jesus. Quando você está em tormenta, em dificuldade, em tribulação, não pense no socorro dos amigos. Vá ao amigo que é mais chegado que um irmão. Vá a Jesus. Ele sempre tem a saída. Ele sempre tem a solução. E aqui eu faço uma pergunta novamente. Eu gosto sempre de fazer as perguntas. Estarei eu pregando aqui para alguém que foi ou está sendo maltratado, espezinhado, abandonado, triste e ferido? E que ninguém até hoje se importou com você? Escuta! Há amigo mais chegado que o irmão. Este amigo é Jesus. E ele está nesta noite aqui, te escutando, te querendo pegar nos seus braços, te querendo dar uma oportunidade que até hoje tu não tiveste. Ele está aqui nessa noite porque ele te ama muito. Ele te ama tanto que um dia ele deu a sua própria vida por você. Eu vi uma vez um pastor pentecostal dizer algo muito interessante. Ele disse que Miguel, se só existisse você na terra, só você, Deus
teria enviado o seu único filho, seu filho unigênito, para morrer, para salvar você. Sabe por quê, irmã Deni? Porque Deus lhe ama. Deus te ama. Deus quer sempre o melhor para todos nós. E em terceiro lugar, meus amados irmãos, essa parábola, ela nos ensina que, além de sair sem a tutela de Deus, é arriscado, que nos momentos de que mais necessitamos, os que podem nos ajudar fogem. Há também esse outro ensino. Há socorro sempre, há socorro divinal sempre disponível. Deus nunca nega socorro ao que necessita. Diga para o seu irmão aí, meu irmão, Deus nunca nega socorro àquele que necessita. Coloca o Salmo 46 aí, filho. Número 1. Salmo 46. Deus, vamos todos juntos aqui. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente nas adversidades. Presta atenção no que diz. Auxílio, às vezes, sempre presente nas adversidades. Não importa a adversidade que você esteja passando. Pode ser, esse salmo lá na frente, ele diz, fala sobre a guerra. Eu faço cessar a guerra. Eu quebro os carros do adversário. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Deus que é auxílio sempre presente nas horas da adversidade. Eu tenho plena convicção que nessa noite, o Senhor colocou essa palavra para você nessa noite aqui. Você não vai sair daqui da mesma maneira como entrou. Em Isaías, o capítulo 41, verso de número 10, o profeta Isaías diz: não temais, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. A Bíblia toda está permeada, meus amados irmãos, de palavras como essa, de palavras de certeza, palavras de segurança, palavras de coragem, de ânimo. Eu gosto sempre da palavra de Deus porque ela traz fatos de pessimismos, mas a palavra do Senhor, para aqueles que são do Senhor, são sempre palavras de ânimo. Anima-te, fortalece-te, me busca. Eu estou aqui, vinde a mim os cansados e oprimidos. Alívio para o cansado e oprimido. Deus nunca nos abandona. Nós abandonamos Deus, mas Deus não nos abandona. Se o sacerdote e o levita, que eram judeus, negaram ajuda ao seu patrício infeliz assaltado, Deus, o Pai de todos, não negou. Preste atenção isso aqui, por ironia, pastor Miguel. Ele providenciou um samaritano, inimigo dos judeus, para ajudar aquele pobre e infeliz judeu. Quem foi assaltado foi um judeu, não foi um samaritano. O levita era judeu, não atentou para o sofrimento daquele homem. O sacerdote era judeu, também não atentou para o sofrimento daquele homem. Mas o Senhor
tem as suas ironias quando quer falar algo para alguém. Ele colocou, ele providenciou, sabe quem? Um samaritano, inimigo do judeu. Aquele samaritano passa ali, viu aquele judeu necessitado de cuidado. Parou o seu transporte, desceu, untou aquele homem com azeite e com vinho, cuidou das feridas dele. E depois, olha, que são essas coisas que você não consegue entender. Ainda disponibilizou o transporte dele para levar o enfermo para uma hospedaria. O texto sagrado, meus amados irmãos, Lucas 10, 33, 35, afirma que o samaritano, além de prestar os primeiros socorros, aplicou azeite e vinho nas feridas do homem. Também cuidou dele até ficar sarado. Que lição esplendorosa do amor! Em Atos, do capítulo 10, verso 34 e 35, o apóstolo Pedro diz assim: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável àquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Nosso Deus, irmã Andréa, não é Deus de fazer acepção. Deus te ama tanto quanto Ele ama. Deus tem tanto amor por esta mulher linda, como tem por esse homem lindo. Nós somos muito amados pelo Senhor. Gente, o Senhor olha para nós e vê em nós a coisa mais linda. Ele olha para você e diz assim: puxa, que cara lindo. Ele olha para a Nicole e diz assim: que menina, que mulher linda, que menina linda. E quando ela está tocando daquele jeitinho aqui, fica assim. Eu às vezes fico com inveja, porque ela fica assim horas e horas, entendeu? De sapato é uma coisa assim impressionante. Eu já tentei fazer, aí quando eu fico desequilibrado. Mas o Senhor olha para você e vê a mulher mais linda. É apaixonado por você. Em Provérbio, capítulo 16, verso 7, nós encontramos o seguinte: sendo os caminhos do homem agradável a Deus, ao Senhor, até os seus inimigos faz que tenham paz com ele. Aquele judeu estava a caminho. Ele tinha saído da tutela de Deus. Mas ele tinha a palavra de Deus no seu coração. Não era para ele prosseguir. O Senhor interrompeu. Porque muitas das vezes, meus amados irmãos, a gente pensa que a interrupção de algo na nossa vida é algo desagradável. Não. Certamente, quando ele chegasse da cidade de Jericó, ele se sentia totalmente contaminado e jamais retornaria a Jerusalém. Mas o Senhor interrompeu, deixou que acontecesse aquilo para dar uma lição àquele judeu e trazê-lo de volta a Jerusalém, onde ele foi ali cuidar. O texto não fala mais sobre este homem, porque Jesus Cristo queria mostrar desse texto o grande amor que todos devemos ter com o nosso próximo. Mas uma coisa eu posso estar seguro: eu não tenho dúvida de que aquele judeu jamais voltou pelo mesmo caminho até a cidade de Jericó. E o Senhor, ele fez com que aquele que era inimigo dele, inimigo do judeu, pegasse e fosse aquele que viesse ajudar. Meus amados, não vamos nunca duvidar daquilo que Deus é capaz de fazer. Não duvide.
Deus faz coisas extraordinárias, Juliana, na nossa vida, que muitas vezes nós nem sequer nos apercebemos. Há um livro que eu recebi de presente há muitos anos, que Deus trabalha no turno da noite. Enquanto nós estamos dormindo, Deus está trabalhando. Sabe por quê, irmão Jaqueline? Porque Deus é apaixonado por você. E aquele que é apaixonado não esquece a sua paixão. Não é verdade? Quando nós estamos apaixonados, olha, a imagem que a gente olha para o espelho e vê a imagem da pessoa que se está apaixonada. É ou não é? Vai tomar café, aí se lembra. Vai pegar no carro, se lembra. Olha para o celular, aí, puxa, certo? É ela. São coisas da paixão. Deus é apaixonado por todos nós. E Ele trabalha sempre para nos proporcionar aquilo que é melhor. Porque quem é apaixonado gosta de ver a pessoa feliz. É ou não é? Amigo, irmão, é para você que me dirijo agora. É exclusivamente para você. Para você que saiu da tutela de Deus e por isso está passando momentos de infortúnio e infelizes na vida. É para você que esperou por ajuda de amigos e ninguém te ajudou. É para você que se entregou e parou de lutar. Já desistiu. Mas esta noite, pelo Espírito Santo de Deus, eu levo essa palavra de ânimo para você, de conforto, de esperança para você. Tome conhecimento agora que Deus lhe trouxe hoje aqui, para que você saiba e conheça que há um socorro já à disposição de você nessa noite. Esse socorro é Jesus, o Nazareno. Tal como aquele samaritano, ele está aqui para untar as tuas feridas e cuidar de você. Deus nunca nega socorro àquele que necessita. Não nega salvação, não nega a cura, não nega a libertação, não nega a paz, não nega a segurança, não nega a vida eterna. Jesus alcançou tudo por nós que cremos e o recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida. Receba nesta noite este Jesus na sua vida. Ele está aqui nesta noite para fazer com que você saia daqui nesta noite completamente diferente. Baixa a sua cabeça. E nesse momento eu quero convidar inicialmente aquele que não é crente, que está passando por momentos tortuosos da sua vida, está passando por momentos de dificuldade, está desesperado e quer nessa noite entregar a sua vida para Jesus Cristo, para experimentar o socorro dele em todas as áreas da sua vida. Eu te faço nesse instante o convite para que tu levante a tua mão e diga: pastor, eis-me aqui. Eis aqui, eu sou um desse que necessito do socorro do Senhor e quero nesta noite a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida.